Na última sexta saiu a live da 5.2, contando todas as melhorias da atualização, falando sobre os novos personagens, mapas e melhorias. Então hoje a gente vai ver tudo que a atualização vai oferecer pra gente. Meu nome é Jota e esse é meu resumo da 5.2. Começando pelos banners, na primeira parte vai vir a Shaska e o Linnea com o Auroron de 4 estrelas, e na segunda parte Zhongli e Neuvillette. No banner de armas temos a arma assinatura da Shaska e duas armas 4 estrelas do banner de arma, sendo um arco e um catalisador. A gente não sabe em qual dos dois banners elas vão aparecer e muito menos o que elas vão fazer, mas quando eu souber eu gravo um vídeo pra vocês. Sobre os mapas novos vamos ter o Clã das Plumas de Flores. Ela é uma tribo que fica suspensa sobre as montanhas, ela é uma tribo de guerreiros onde a maioria do seu povo consegue comandar o poder dos céus, e um dos deveres ancestrais desse clã é justamente proteger toda a região de Natlan, detectando ameaças, disseminando informações e neutralizando qualquer perigo à nação. A tribo nunca esqueceu seu espírito de guerreiro, embora as coisas sejam um pouco diferentes agora. E ela também é a tribo da Shaska, que logo a gente vai falar sobre. E também é a tribo dos Cucussauros, que é um novo tipo de sauriano controlável da 5.2. Ele é uma ave de Natlan que funciona da seguinte maneira: a gente vai poder voar com ele e eles podem consumir flogisto para subir mais alto ou para realizar um giro no ar. Apertar o botão de correr faz ele acelerar o voo e eles também podem usar túneis de vento de flogisto para chegar na outra extremidade. Outra nova região são os Mestres do Vento Noturno, que é a tribo da Citlali e do Auroron. Ela fica a oeste do estádio, passando pelas muralhas imponentes. A tribo tem o Sábio Ancião, que é um Ictomissauro, que também vai ser um dos saurianos que a gente vai poder controlar na nova atualização, mas já a gente volta para ele. A tribo tem vários xamãs que se comunicam com espíritos. Ela é uma região ótima para se recuperar depois da batalha. Nela há alguns curandeiros que conseguem até purificar seu espírito, para você ter noção. Agora falando dos Ictomissauros, eles podem usar sua visão especial para detectar coisas que antes eram imperceptíveis para o viajante. Eles são especialmente habilidosos em detectar linhas lei e flogisto, podendo absorver o poder de objetos de flogisto para aumentar suas habilidades, como por exemplo pular mais alto, correr mais rápido ou até coletar alguns itens. Ele também pode criar objetos especiais a partir das grafites do jogo, como por exemplo aí no vídeo onde ele cria um balão baseado na grafite de balão. E a última região dessa atualização é Otkanathlan, uma cidade antiga e abandonada. Ela é uma área restrita de Natlan devido à grave contaminação abissal, e ela é dominada por um dragão, e muitos aventureiros já foram lá para pegar os tesouros ou para derrotar ele, mas ele sempre atacava sempre que algum forasteiro se aproximava, incluindo o viajante. A gente vai ter uma missão nessa área, mas logo a gente vai abordar isso. Igual na 5.1, na 5.2 nós vamos ganhar até 400 gemas extras por explorarmos as novas regiões, e essas recompensas vão estar disponíveis até o final da 5.3. Sobre a Shaska, que é a nova personagem jogável, ela é a pacificadora do clã das Plumas de Flores. O Kenneth Wahal já tinha falado que ela tem uma forma de mediar os problemas, que é silenciando ambas as partes, por assim dizer. Mas isso raramente acontece, na verdade ela mal precisa intervir na maioria dos casos. As pessoas geralmente encontram uma maneira de resolver o conflito logo quando ela aparece, já que todos sabem do que ela é capaz. Como a gente já sabe, ela foi corrompida pelo poder do abismo quando criança, então ela tem um forte ímpeto pra lutar, mas ela sabe como controlar isso. Ela foi abandonada quando era só um bebê e foi criada por um Cucussauro, aprendendo experiências únicas de combate com os saurianos. Sobre Kitty, a habilidade dela faz ela entrar no estado de bênção do espírito da noite, podendo voar e controlar sua arma. Ela também aumenta a velocidade de movimento e a resistência à interrupção. Quando ela usa um ataque normal, a Shaska só causa um dano a Nemo nos inimigos, mas ao usar um ataque carregado, ela entra em um modo de mira, carregando 6 balas a Nemos no canto da tela, que ao atirar causa dano a Nemo. Mas, quando você tem um personagem na sua equipe dos elementos Cryo, Hydro, Electro e ou Pyro, algumas das balas vão se tornar dos elementos correspondentes. Aparentemente a gente tem algum RNG envolvido, mas a gente vê melhor quando ela lançar. Ao atirar, a Shaska vai causar um dano do respectivo elemento que escala com o dano dela. Então ela praticamente é uma DPS multi-elemental, por assim dizer, causando danos de vários elementos diferentes, e como ela é a Nemo, ela pode causar redemoinho com esses elementos de uma só vez. E como o dano vai ser dos elementos, ela pode causar vaporização, fusão, sobrecarga e por aí vai. Agora falando sobre o Supremo, ele é bem parecido, ela causa um dano a Nemo que se divide em 6 projéteis, causando dano a Nemo e dano dos elementos correspondentes ao time. Uma das suas passivas restaura flogisto ao derrotar inimigos, e as outras passivas eles não falaram ainda. Bem, ela parece super divertida e extremamente versátil. Por mais que a tribo de Auroron já seja muito excêntrica, ele realmente leva isso para outro nível. Ele faz as coisas do seu jeito e não se preocupa em ter que fazer as coisas escondidas da vovó. Ele tem algumas habilidades parecidas com as do Ictomissauro, ele consegue se manter no ar enquanto ele carrega um ataque carregado, ele entra no estado de Profere Espírito, podendo interagir com as mesmas grafites que os Ictomissauros interagem. Sobre o kit dele em si, Auroron é aparentemente um sub-DPS muito interessante. Ele não precisa depender do estado de bênção do Espírito da Noite para ganhar os pontos de Espírito da Noite.
Ele vai ganhar pontos de espírito da noite de diferentes formas. A primeira forma é quando um dos membros da equipe desencadear uma explosão do espírito da noite, o que não é muito difícil, mas não é muito constante se for só usar um personagem de Natlan. Ele também ganha pontos de espírito da noite quando outros membros da equipe causarem dano hydro ou electro, com a sua habilidade elemental ativa. Depois que a equipe causa uma reação de eletricamente carregado, os membros da equipe causam dano com o alinhamento do espírito da noite, fazendo Auroron consumir os pontos de espírito da noite para entrar no modo de bênção do espírito da noite e ativar o efeito de super exibição, que joga raios elétricos nos inimigos causando dano. Ele não precisa estar em campo para ativar isso. Já o supremo dele invoca um bichinho que causa um dano electro em uma área relativamente boa, além de atrair os inimigos para ela que nem o coelho da Ember. Uma das suas passivas aumenta a velocidade de voo do personagem. Já as outras passivas a live não falou. Por mais que ele precise de eletricamente carregado no time, ele não é nichado para taser. Você pode fazer um overvape com ele, por exemplo. Agora falando sobre as missões, vamos ter as crônicas da tribo da Shaska, contando um pouco sobre a tribo dela e também um pouco sobre ela em si. E como a gente já sabe, eles vão dar gemas bônus se você completar ela nessa versão. Também vamos ter a quinta parte da missão de Arconte e não, ela não vai ser a última parte aparentemente. Vamos ter uma sexta parte da missão de Arconte. E como eles já anunciaram desde a 5.0, vamos ter 500 gemas a mais se completarmos ela nessa versão. Vamos ter também as duas primeiras partes da crônica da tribo dos Mestres do Vento Noturno e uma missão de Otkanatlan, que é justamente a do dragão que eu já falei antes. A gente vai ter a ajuda desse bichinho para explorar Otkanatlan e entender o motivo do surto do dragão. Ele vai ajudar a gente a purificar o poder abissal e coletar fragmentos da fonte secreta, aumentando o poder dele para assim conseguirmos rastrear o dragão. Detalhe que a gente também vai poder pescar peixes novos na lava. Será que mais uma arma de pesca tá vindo aí? Temos um novo boss da 5.2 e ele é basicamente metamorfo. Ele pode se transformar em vários inimigos diferentes, como na live vemos ele se transformando no robô, no Mago Kenki e em um Dragarto. Para derrotar ele, a gente vai precisar usar ataques elementais para quebrar o revestimento dele, podendo assim causar dano de verdade nele. Vamos falar sobre os eventos agora. O evento principal vai se passar na tribo de Citlali e do Auroron, e ele vai dar uma espada 4 estrelas grátis. Nele a gente vai tentar descobrir o mistério de um acidente na tribo deles. O evento é separado em 3 minigames, o primeiro vai ser no multiplayer e a gente vai meio que jogar futebol, conduzindo esses espíritos para zonas, assim ganhando pontos. O próximo vai ser um dos clássicos de batalha, ele é basicamente a mesma coisa do minigame de batalha do evento principal da 5.1, a diferença é que ao pegar os buffs os personagens jogam tinta, o que causa dano em área. E o último é um tear, basicamente a gente vai ter que restaurar um tecido usando fragmentos na ordem certa. Já os eventos secundários são uma da guilda de aventureiros, que vai ser meio que uma gincana, onde vão ser vários tipos de desafios diferentes, e a gente vai poder testar alguns personagens nele. O próximo evento secundário é um de batalha de mobs, que a gente já teve na 4.7, mas dessa vez ele tá um formato diferente. Os monstros lutarão automaticamente e você precisa ter boas escolhas deles, principalmente porque os monstros são aleatórios. E o último evento secundário vai ser um que a gente precisa rastrear animais. É basicamente o mesmo que a gente já teve lá na 3.8. Pra quem gosta de TCG, se prepara porque tem uma grande atualização vindo aí. Vamos ter um novo modo de jogo chamado Arte Automática. Nele a gente vai poder escolher um buff antes de começar. Os efeitos das reações elementais podem ser diferentes. Vai dar pra escolher até 4 cartas e as cartas se atacam automaticamente. Basicamente você precisa escolher as cartas que mais combinam com a sua estratégia do seu deck, para desencadear reações mais fortes. E vamos ter algumas cartas novas. As de personagens incluem Rosaria, Sigewinne e o Lobo Gel de Nazuma. Agora vamos para as melhorias de qualidade de vida. Primeiro, o dano das reações elementais sobrecarga, supercondutor, estilhaçar e eletricamente carregado foi aumentado. Eu vou deixar aí na tela o quanto que ele foi aumentado. A gente teve algumas melhorias e adições no teatro. A primeira é que ao completar uma sala, você não vai voltar para o salão principal e vai poder escolher ir direto para o próximo desafio. Outra adição é que agora a gente vai poder ver quais dos nossos amigos usaram nossos personagens como suporte. A gente também tem uma melhora no sistema de configuração de equipes. Além do filtro por elementos, o teatro vai ter alguns ícones de funções e estatísticas elementais recomendadas, separando eles por personagens em campo, fora de campo, DPS e suporte, além de dicas para os principais inimigos. Agora falando das melhorias fora do teatro, no inventário vamos ter um botão que mostra os artefatos que você pegou recentemente e até os mais velhos. As animações de fabricar materiais, forjar armas, fazer móveis e cozinhar agora são mais rápidas. A gente teve algumas melhorias no Bully, agora a caixa de sementificação vai guardar mais sementes, a gente vai poder comprar madeira no Bully, e falando em madeira, o cooldown da besta da árvore anciã, que pra quem não sabe é um item que coleta madeira, vai ser reduzido para 5 segundos. Sobre novas funções de bloqueio de artefato, a nova tela vai poder configurar as opções de bloqueio só com um botão, só clicando em usar configurações recomendadas, e então seus artefatos vão ser bloqueados automaticamente, de acordo com o que os jogadores mais usam nos sets. Você vai conseguir fazer isso na tela de inventário de artefatos, mas também vai ter uma atalho para essa função nos domínios de artefato. Com base nas configurações de bloqueio de artefato, você vai conseguir bloquear os artefatos que já estão no seu inventário. Também vai dar pra gente marcar nossos artefatos favoritos clicando na estrela do lado. Agora a busca
bússola de tesouros, além de rastrear tesouros, também vai rastrear Cilis e desafios contra o tempo. Pena que isso não acontece em puzzles comuns, ia ser bem útil. E por último, a gente vai ter uma opção de troca rápida de bússola e de pedra de óculos, podendo trocar automaticamente dependendo da região que você tá. Ok, isso foi tudo nessa atualização. Foi bastante coisa, então caso eu tenha errado alguma delas ou esqueci de algo, comentem por favor. Muito obrigado por assistirem até aqui, se inscreve, deixa o like e até depois.